E aí, minha gente, boa noite, ó. Hoje eu trouxe, ó, Cidinha, minha mãezinha, vai ficar aqui do meu lado hoje, vai fazer parte da live, enquanto vocês estão chegando. E quero desde já agradecer a todos pela participação desde o mês de agosto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Reni Barbosa. Na verdade, Renius, mas as pessoas me chamam de Reni Barbosa. Sou publicitária, produtora cultural e, mediante essa pandemia, eu acabei aparecendo aqui com essa possibilidade de trazer situações que de fato sejam de grande importância para todos nós. Eu basicamente estou sendo britânica hoje, que eu já cheguei com Nossa Senhora chegando, mas eu sei que vocês estão chegando por aí, para eu não ficar falando sozinha, né? Enfim, mas desde já quero agradecer a todos vocês por tudo, por essa empreitada, por vocês estarem conosco. A rede de produtores é uma rede diferenciada e por conta disso a gente está trazendo temas que não necessariamente são de costume de discussão, né? Porque normalmente as pessoas discutem coisas mais técnicas, mais específicas, mais coisas ligadas ao show, aquela coisa de pagou, recebeu e tal. E a gente está trazendo várias pessoas de vários segmentos para debater. E hoje, talvez assim, a gente está fazendo um experimento, viu, gente? É a segunda semana que nós estamos trazendo em dois horários as lives. Então, nosso convidado de hoje, das 20 horas, acabou de chegar, que é Padre Manuel, da Pastor. Mas, enquanto isso, Padre Manuel, eu vou dando aqui alguns recados, até que as pessoas comecem a chegar, né? Porque, na verdade, são dois horários, né? Pelo menos, da semana passada foi dessa forma, hoje será dessa forma. Para a semana eu já não estou planejando dessa forma, porque a gente está no período de eleição e a gente sabe que o Instagram está tendo bug, infelizmente, né? Pelo número de pessoas fazendo lives de forma, né, aleatórias e não aleatórias, né? A gente não pode desmerecer o trabalho de outras pessoas. Mas enfim, desde já quero agradecer aqui a toda a galera da rede de produtores. A gente não é feliz sozinho, né? Então eu quero agradecer a Fernanda Caime, a Ranulfo, a Laeste, a Cristiane Rodrigues, que ontem ficou de fazer uma live e infelizmente não aconteceu por conta desse bug que tá rolando, né? Tá caindo as lives, enfim. E aí eu quero dizer a vocês que na próxima semana, muito provável que ela vai fazer uns ajustes na agenda de Pete Canela, e Pete vai fazer essa live com ela na segunda-feira pela rede de produtores. Quero agradecer imensamente aqui a todos aqueles que eu sei que semanalmente está participando das lives. É importante dizer isso. E dar continuidade aos agradecimentos da nossa equipe técnica para concluir, que é Diana Silva, Fábio e toda a galera da rede de produtores que faz parte, que consome e enfim. Mas vamos lá, não vou demorar muito não, porque eu tô cheia de perguntas para fazer pro padre. Cheia, cheia, cheia. E quero dizer também que para a semana nós iremos fazer a live com Elaine. Elaine, inclusive, foi minha professora. Ela é palestrante, enfim, produtora, muito interessante, por sinal, da produtora de Lícia Fábio. Então, ela estará conosco e irá falar sobre a captação, mas não de recursos, viu, gente? Quem fez isso foi Simone Carreira. Ela irá falar sobre os novos rumos do tipo de público que a gente vai poder captar. Ou seja, para o produtor cultural, ele fala formação de plateia. Como é que nós podemos, dentro dessa pesquisa, dentro dessa psicologia de consumo, né? Como é que a gente pode criar possibilidade de atrair um novo público com vários formatos de eventos. Então, ela como produtora, que não deixa de ser um nome, né? Ela tem a referência por ser de Lícia Fábio, ela irá falar sobre esse assunto conosco. Mas aí, agora eu estou aqui, vou convidar aqui meu padre, eita, que eu vou apanhar se eu falar isso, porque são muitos padres, sua cidade, e Padre Manuel hoje
Conosco! Conosco, viu? Eu e Nossa Senhora. Isso mesmo. Como é que o senhor está, padre? Boa noite, Reni. Alegria enorme, querida, falar contigo. Tô bem, graças a Deus. Amém. A sua bênção, assim, peço, né? E a gente tem que pedir a bênção sempre, né, padre? Ainda mais porque tem bom coração como o senhor. Obrigado pelo carinho, Reni, pelo carinho do convite, pelo carinho de me oportunizar essa noite, estar aqui com você e com todos os seus companheiros da rede e tantos outros que com certeza nos acompanham nessa noite. Sim, assim, vale ressaltar para o senhor que, independentemente de hoje, né, que é uma experiência que nós estamos trazendo com um assunto que pouco é abordado no nosso segmento, especificamente falando, eu quero dizer ao senhor que essa sua contribuição estará a partir de amanhã no YouTube Ah, da ótimo. rede, e desde já estou avisando ao senhor que estará no nosso e-book. Ah, maravilha. Então, eu vou dar uma pausa por conta dessas questões de políticas, né? Muito provável no próximo mês. E aí nós iremos providenciar o e-book, porque quando eu penso em produção, padre, eu penso em produção no sentido geral. Eu entendo muito, não por ser católica, praticante, mas eu entendo que quando a gente fala de eventos como um todo, de cultura como um todo, a gente também tem que ter um pensamento amplo das coisas e entender também que a cultura e o turismo está atrelado à religiosidade. Sim. Então, eu acho que talvez, quando eu escrevi esse projeto da série de diálogos, eu tive essa sensibilidade de trazer essa nova vertente que as pessoas precisam despertar nelas, né? E dar um valor devido, porque a gente, é uma economia que a gente traz para a cidade, é uma cultura que a gente consegue revitalizar para a cidade, e eu entendo que é maravilhoso e o senhor é a pessoa mais, não estou dizendo apropriada para falar sobre isso. Mas, enfim, vou deixar o senhor falar, por favor. Eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem ainda. Tá bom, Reni. Eu sou o Padre Manuel Filho. Sou pároco da Ascensão do Senhor, aqui no CAB, né, na paróquia da Ascensão do Senhor, no CAB. Coordeno na Arquidiocese e nacionalmente a Pastoral do Turismo da Igreja Católica. Sou capelão e professor na Universidade Católica de Salvador, aqui no nosso curso de Teologia. Minha formação acadêmica, sou licenciada em História, bacharel em Filosofia, tenho master em Jornalismo e pós-graduação em Comunicação. Comunicação. Então, é um padre que entende um pouco de tudo. É um padre bem antenado. Não, porque o que acontece? Para uma pessoa como o senhor, eu digo dentro da sua nomenclatura que o senhor acabou de apresentar aqui, não estou puxando saco, não, por favor, nem gosto disso. Mas o senhor vai me entender e as pessoas que estão nos assistindo também. Imagine só, uma pessoa que não tem um conhecimento prévio e que o senhor ainda tem um trabalho específico que o senhor exerce na sua paróquia, né? São pessoas que infelizmente saiu de seus países, não são refugiados. Então, assim, o senhor compreende o que é cultura. Sim, E o sim. senhor, Inclusive, a Pastoral do Migrante, bem, a gente tem na paróquia um centro comunitário. O centro comunitário tem 3 programas de ação, cada programa tem os seus projetos. A Pastoral do Migrante é um projeto do Programa de Mobilidade Humana. Mas no âmbito da cultura, a gente tem um programa de arte e cultura, e que tem um coral com 38 adolescentes e jovens em situação de risco social. E a gente tem o maestro Fernando Santana, um maestro muito competente, o Fernando. E, a gente, e é um coral de música popular, não é um coral religioso no sentido estrito senso. Bem, na paróquia nós temos corais mesmo, também. Mas esse trabalho do centro comunitário
é um trabalho de mobilização cultural. É um trabalho. Eu de fato acredito que a cultura é um caminho de resgate da humanidade, de resgate do ser humano, né? A beleza. Bem, o São João Paulo II já dizia que o caminho da beleza, né, chamada Via Pulchritudinis, o caminho da beleza é um caminho de encontro com a transcendência, é um caminho de encontro com Deus. Então, arte, cultura, beleza, né, tudo que evoca, que sublima a humanidade, né, que traz sublimidade à nossa humanidade, que eleva a nossa humanidade, sem dúvida nenhuma, implícita ou explicitamente, revela a Deus. E eu acredito. Sim. Por isso, eu dou, Não, de fato, valorizo demais o trabalho de vocês, de produção cultural, de produção de eventos. Né? Já me encontrei com você em vários momentos que você estava trabalhando na produção, especialmente verdade. no Pelourinho, né? Na mobilização do Centro Histórico. E eu acho não tem coisa mais linda do que ouvir uma maestra, uma orquestra de Fred Dantas, Verdade. um pôr do sol no Pelourinho. Aquilo a gente faz experiência do divino, sem dúvida nenhuma. Sim, sim, sim. E assim, e o senhor sempre foi é, muito sensível, muito delicado, porque o senhor, nós já nos encontramos nos dois caminhos, né? No caminho religioso, que eu acho que da última vez que nós nos encontramos foi lá com a irmã Dulce, eu Isso, estava rezando um texto lá. E a outra situação foi que nós nos encontramos, de fato, dentro de um evento que foi uma experiência que nós acabamos colocando música popular para as pessoas, na condição do pôr do sol, e logo após veio a questão da missa, da celebração, isso. né, com a missa campal pela Rosário dos Pretos, e depois disso ainda veio o samba. Uma- Foi uma conjunção muito interessante. Nesses momentos eu fico com vontade de ser turista, surpreendido, né? Chegar no Pelourinho muitas vezes sem esperar e de repente Sim, você vê aquela conjunção de fé, de arte, de cultura. Quer dizer, aquilo deve ser uma experiência. Eu não tenho medo nenhum de dizer uma experiência mística, uma experiência sim, de espiritualidade, de encontro consagrado. Eu não tenho dúvida que é uma experiência. literalmente. E assim, em plena terça-feira, né, padre? Pois é, imagina, coisa linda. Na terça-feira, que é um dia tão emblemático para a religiosidade popular nossa, com toda a relação com Santo Antônio, né? A bênção de Santo Antônio. Enfim, a gente logo lembra do queridíssimo lá da Cantina da Lua, né? Que começou toda a É, questão da bênção. Enfim, é, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente... É uma experiência de beleza, sem dúvida nenhuma. e assim, e o bacana é que o senhor foi turista, mas assim, levando outras pessoas para conhecer, porque é isso justamente que eu queria conversar com o senhor, para a gente iniciar nosso assunto, especificamente, no contexto turístico. E, de uma certa forma, dentro do contexto também de eventos, eu não, o senhor me disse assim, eu não gosto dessa nomenclatura, não. Mas, assim, não deixa de ser um acontecimento, né? De uma celebração, independentemente do contexto. Mas, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua sensação, até porque o senhor foi uma pessoa que já passou por outras festas de outras cidades e de outros estados. Sim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa correlação, porque a Bahia tem um diferencial que, na minha cabeça, como eu disse ao senhor no telefone, ela pode ser melhor tratada para ser mais valorizada, principalmente com condições financeiras. Eu acho que deveria ter aportes financeiros que pudesse estar dando uma alavancada e o valor necessário. Eu queria que o senhor comentasse com relação a esse aspecto, dentro da sua Olha, visão. eu costumo dizer que a Bahia e Salvador, né? Acho que a gente pode localizar ainda, no âmbito. Bem, só para dizer que a pastoral do turismo, eu sempre gosto de dar esse pequeno esclarecimento, que a pastoral do turismo não é a pastoral do turismo religioso, é a pastoral do turismo
que também insere o turismo religioso. Então, isso é um ponto de partida importante para a gente esclarecer. Então, no âmbito do turismo, então, enquanto pastoral do turismo, né, pensando o turismo como um todo, tudo que diz respeito às várias atividades que a gente possa dignificar ou aportar na atividade turística a dignidade que ela carrega, não é? Então, o que é que eu digo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Então, por exemplo, quando você leva uma música popular de qualidade, um samba muito bem tocado e cantado, não é? A harmonia de um espaço, um som de qualidade, tudo isso que vem carregado na produção, né? Um som de qualidade, uma iluminação. Quando você faz isso em qualquer atividade turística, né? Seja no centro histórico, seja na beira de praia, seja. Quer dizer, isso dá um plus à atividade turística, dá uma dignidade à atividade turística que faz toda a diferença. Né? Concordo. Quando você está começando a dar as bugadas aí, né? Já, É, já. vamos nos preparar. Vamos, vamos. Ontem a gente teve o lançamento de um livro de um agente da Pastor de Belém. E aí Sim, a Era foi fazer uma live. Mas foi uma agonia, viu? Porque a gente saiu do Instagram, foi pro Zoom, voltou pro Instagram, e algo que estava marcado para começar 8 horas, começou quase 9h30, meu Deus. e a gente não conseguia internet de qualidade. Bem, Imagina. então vamos aproveitar o que a gente, enquanto a gente pode. Verdade, vamos. O que eu quero dizer é isso. Quer dizer, a gente tem um manancial incrível de música boa, de bons de instrumentistas, de compositores, de cantores, de manifestações culturais, de uma beleza extrema. Então, quando você oferece isso com essa qualidade, com a qualidade de produção, você dá à atividade turística uma dignidade que é a dignidade dela. Eu errei, não é dar à atividade turística, você potencializa Potencializa. atividade turística a dignidade que ela já carrega. Quer dizer, a gente não pode negar que um vetor do turismo em Salvador é o turismo de festas, é o turismo de show, é o turismo de espetáculo. Né? Então, que esse espetáculo seja com a mais absoluta qualidade, né? Que leve as pessoas a também dignificar a natureza humana, a dignificar a natureza humana. Bem, ponto. Então, tudo isso para dizer que, sobre todos os aspectos da produção cultural ligada ao turismo, assim, a gente quer ter um olhar como pastoral, a gente tem um olhar, a gente tem uma delicadeza, e um cuidado, e uma atenção e um carinho. No campo específico do turismo religioso, e aí eu começo a responder de fato a tua pergunta, o que eu digo é que Salvador tem o que ninguém tem. A verdade é essa, não é? Salvador tem o que ninguém tem, também no âmbito do turismo religioso e do turismo religioso, digamos assim, de matriz ibérica, né? Dentro do contexto das religiões, da religião cristã católica. Sim, Lógico que a gente vai pensar e a gente se alegra com as religiões de matriz africana, com todas as outras possibilidades que tem, mas aqui eu quero, lógico, é o meu lugar de fala. verdade. A matriz, o turismo religioso de matriz ibérica ou de matriz católica, né? Cristã católica. E nesse âmbito, a gente tem o que ninguém tem. Essa é a verdade. Não é? Salvador é uma cidade, já foi lembrado aqui no chat, né? No bate-papo. Salvador é uma cidade, vou corrigir, 372 igrejas. 365, quando Dorival Caymmi fez essa música falando de 365, nem tinha 365. Foi uma poesia, uma licença Sim, poética de Dorival. Né? Mas hoje, Salvador tem 372 igrejas. Dessas 372, nós podemos falar aí, pelo menos, de 80, 100 igrejas de valor arquitetônico. Né? sim.
de valor arquitetônico. Do barroco mais exuberante, e aí a gente fala, por exemplo, São Francisco, Convento de São Francisco, ao modernismo da nossa igreja aqui, do centro administrativo, É belíssimo. relevante, né? Então, é a história, os 500 anos da arquitetura sacra brasileira, com um nível altíssimo de qualidade, a gente encontra em Salvador, né? No âmbito dos eventos, eu já vi o maestro Ricardo Castro dizer, por exemplo, que a acústica da Igreja de São Francisco, da Catedral Basílica, é uma acústica de um nível altíssimo de qualidade, que ele adora reger ali, porque é um nível altíssimo de qualidade, uma acústica perfeita. Então, então a gente tem aí, então você imagine que nós temos, se a gente for falar de turismo cultural em igreja, nós podemos falar dessas 375, 72, nós podemos falar de 100, 120 com um altíssimo, não é que elas são bonitas, são igrejas, não. É um nível altíssimo de qualidade e de atratividade. Além disso, nós temos devoções religiosas que geram manifestações religiosas incríveis, né? E aqui eu falo, se a gente for pensar em Santa Luzia, a missa Sim. de Santa Luzia Pelourinho, né, dia 13 de Santa Bárbara, dia 4 de Santa dezembro. Bárbara, que se tornou um patrimônio imaterial, né? Pelo IPAC. Uma coisa maravilhosa, uma missa linda. Se a gente devoção a Santa Luzia, ali na igreja do Pilar, uma coisa linda, né? O que a gente vê ali dia 13 de dezembro. Se a gente vai se a gente vai ao Bonfim, né? É uma coisa espetacular. Será que a gente consegue fazer? No âmbito das festas. Começou o Google. Vamos lá, festa. Vamos, nossa senhora está aqui, veio para poder o negócio melhorar. Exatamente. Já estamos quase chegando na metade do nosso tempo, então. E ó, rapidinho, para vocês que estão, rapidinho, Padre, para vocês que estão aí, às 21h15, nós teremos uma outra live com Cláudia que iremos falar de samba, ó. Casamos certinho, viu, Padre? Com aquele projeto, religiosidade, né, no contexto geral, tá, e vamos falar sobre samba. Amém, amém. Depois veio o samba. Fé e festa. Nesse âmbito também, Reni, das manifestações religiosas, vale a pena um registro, que eu acho que ainda é um aspecto que a gente ainda precisa valorizar como produção, no sentido até de registros de tudo isso, que são as novenas do Bonfim da Conceição. O senhor parou nas novenas da Conceição da Praia. Vambora. Pois é, e está parando de novo agora. Eu estou lhe ouvindo, mas vamos lá. Ele está se ouvindo. Fim e da Conceição da Praia são peças artísticas para além geradas da fé. São peças artísticas geradas na fé para canto e coral, verdadeiras operetas de uma beleza estética sem tamanho. Só para dizer, gente, que como o Reni tinha falado antes, esse tempo com a campanha eleitoral, o Instagram está dando problema direto. Então vamos ter paciência. Está dando bug, inclusive trava, destrava. Eu estou querendo até dar uma pausa nas lives futuramente, justamente até esse negócio acabar para a gente voltar com a corda toda. Porque qualquer plataforma que a gente utilize vai acontecer isso, infelizmente. Vai.
A questão é do Agora, o acesso à senhor falou... Então, sim. Prossiga. Quando o senhor fala do Bonfim da Conceição da Praia. O Bonfim e a Conceição da Praia, elas são as novenas, o que se toca nas novenas do Bonfim e da Conceição da Praia, são peças para coral e orquestra. Além da questão da fé, de uma beleza estética, que nós ainda estamos devendo ao povo e à sociedade, a registros dignos de imagem e de som da Conceição da Praia e da Novim. As pessoas precisam vir só para participar da novena, para assistir participando da novena, pelo valor estético, só pelo valor devocional. Pelo valor estético. É de uma beleza. O Bonfim, do jeito que o Bonfim está preservando a novena, é de uma beleza. Aquele coral maravilhoso, aquela orquestra tocando, o incenso, toda a coreografia ritual daquela novena é de uma riqueza que a gente precisa potencializar isso. Então, gente, é possível, não é, na quarta-feira assistir uma peça de música, uma religiosa à noite, e na quinta-feira de manhã ir para a lavagem. Então, quer dizer, são duas, é um encontro popular regida pela fé, que parodiando o grandíssimo que faleceu agora, o mestre, o nosso professor, só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia. Sim, sim. Onde é que você entendeu? Onde é que você vai para um lugar que vê uma peça maravilhosa daquela da novena de música clássica? Sim, Christian, com certeza. E a purificação, são as três. Porque hoje aqui eu estou concentrando um pouquinho em Salvador. Mas eu concordo. Falando. São maravilhosos. Eu até vou incluir mais um pouco. Eu acho assim, que essa orquestra que o senhor coloca, que eu acho muito pontual, eu acho que essa orquestra, aí o senhor vai me entender, é uma fala e não deixa de ser um desabafo, viu? É o seguinte, essa orquestra que o senhor coloca, o senhor fez as avaliações de forma perfeita, mas eu penso que se a festa inicia, por favor, se não inicia, me corrija. Se ela inicia, teoricamente, através da festa de Santa Bárbara, né? E aí ela perpassa o caminho até chegar da festa do Senhor do Bonfim, na minha cabeça, eu acho que as secretarias de turismo poderia reunir justamente os líderes, e evidentemente com o senhor, para dar uma propagação devida, porque não deixa de ser um marketing, uma propagação devida a todas essas festas. Eu sei que nem todas as festas se tornou patrimônio cultural, eu entendo isso perfeitamente, mas a potencialidade que a Bahia tem com a característica de unificar a festa de uma devoção com uma lavagem, porque por mais que nós sejamos loucos, a lavagem do Bonfim hoje, eu acho que é um feriado. Sim, porque claro. É um acontecimento que mexe economicamente, culturalmente, na vida de todos nós. Sim, sim. E assim, eu acho que deveria, de fato, ter essa união, essa unificação e esse diálogo, talvez, eu tenho certeza que está faltando isso, tanto por parte do governo, do município, enfim, dessa valorização. E eu acho também, padre, que os sacerdotes, não critico a característica de nenhum, mas eu entendo também que os sacerdotes em si, eles são bem mobilizadores de tudo isso. Então, hoje, se a gente encontra uma festa de qualidade, independente do contexto tradicional, vai também pelo pároco, que consegue acolher aquelas pessoas, que consegue, de fato, dar uma abrangência nela.
mas eu também entendo que algumas coisas estão se perdendo. Aí eu meio que fico com inveja a depender da devoção do santo. Eu entendo que Santa Bárbara tem uma magnitude, porque eu fiquei assustada da última vez que eu fui, que o povo disse que estava com crise financeira, e tinha um rio de pessoas participando do evento em si. Parecia que ninguém foi trabalhar no dia. E uma coisa mais linda do mundo. Aí a gente passa por Conceição da Praia, é lindo, mas está se perdendo um pouco, né? A participação das pessoas. Não sei por qual motivo, e é feriado em Salvador. Né? E aí fica oscilando as férias. O que a gente tem que entender é assim, primeiro, é verdade, cada um tem um carisma, tem uma especificidade, um pende mais para um jeito, outro mais para outro, e assim a gente vai, né? É próprio da vida da igreja, é próprio da igreja essa diversidade. As festas também têm suas características, né? Cada uma tem características muito próprias. A gente não pode pensar em uniformizar, né? Não pode pensar que Santa Bárbara vai ser igual ao Bonfim e tal. Não tem característica. E assim a gente vai. De fato, eu ainda quero até continuar. Eu estou só começando a lista. O que é que Salvador... Claro, né? Claro. Mas você até já adianta um pouco aonde eu ia chegar, que é o quê? Me parece que hoje a gente... Então, falei das fé, falei das igrejas, falei das tradições que geram celebrações, que mobilizam, né? Depois, digamos, agora a gente pode falar também das nossas santas, não é? Sim. As grandes devoções históricas tradicionais, né? Salvador tem, por exemplo, o que nenhuma outra cidade do Brasil tem, que uma santa, Santa Dulce dos Pobres, uma beata, Beata Lindalva Justa, uma venerável, Madre Vitória da Encarnação. Quer dizer, existe aí por exemplo, e a gente ainda pode falar de Sora Joana Angélica, enfim, tantas realidades. Depois, São João Paulo II, que passou aqui, São José de Anchieta, morou aqui 10 anos, Santa Teresa de Calcutá, esteve aqui, passou aqui também, deixou uma marca significativa ali com São João Paulo II. Quer dizer, são realidades incríveis que, de fato, isso só existe aqui. Tudo isso, né? As igrejas, as manifestações populares, as devoções que geram manifestações, as santas, beatas, essas novas realidades. Depois, novos santuários. Alguém lembrava aqui no bate-papo, o santuário, a festa de Aparecida, no Imbuí, tem se tornado uma festa. Magnífica. O Santuário da Mãe Rainha, não é? Sim. Da Bahia, que atrai gente o ano todo. Domingo agora seria uma grande festa, se não fosse a pandemia. Dia 18 é o dia da grande festa. Quer dizer, tudo isso, depois, os museus sacros são uma coisa incrível, né? Que a gente tem aqui, o Museu de Arte Sacra, o museu, agora o Palácio da Sé, o Museu da Casa de Misericórdia. Quer dizer, isso tudo é um conjunto de realidades em torno do turismo religioso de matriz católica que faz a gente identificar aí uma potência, não é? Para a atração de pessoas. Isso junto. Então, junta tudo isso e bota a nossa culinária, bota a nossa paisagem natural, bota o nosso patrimônio histórico e assim bota a gente aí dentro. Somos nós. E ainda tem, eu acabei de lembrar agora, e acabei de lembrar agora uma festa que se tornou popular, que eu cheguei aí o ano passado. Foi o ano passado eu fui, eu nunca tinha ido. A festa de São Lázaro e São Roque. São Lázaro,
São Cosme e Damião na São Liberdade. Cosme e Damião, acontecimento. Quer dizer, além das festas, porque o problema da festa para o turismo é que ela é sazonal, né? Mas Sim, há festa e temos devoções e santuários permanentes do ano todo. Então, sim, sim. coisa. Aí entra exatamente no que você falou. Agora eu repercuto a sua fala. De fato, bem, primeiro é preciso reconhecer que as autoridades estão, por exemplo, reconhecendo a força do turismo religioso na arrumação dos espaços. Então, quando a gente vê a reforma no Bonfim, o caminho santo, o caminho da fé, Sim, o caminho da fé. quer dizer, existe uma movimentação em torno disso que, de fato, é uma coisa muito, é uma realidade. A gente não pode negar, tem que parabenizar, tem que agradecer e tem que dizer, começamos a reconhecer. A meu ver, e do que eu tenho visto, Reni, desses últimos 7 anos, né, que eu estou à frente da pastoral, hoje o que a gente precisa, e aí eu concordo plenamente com você, hoje a nossa falha ou a nossa possibilidade é divulgação. Divulgação, sabe? Essa, para mim, é a questão. A gente precisa... tenho conversado já com todos os secretários, né? Já com todos os secretários, nesses 7 anos, quer dizer, já foi Pelegrino no Estado, já foi Sim. Luiz, José, né? Esse atual, esse menino também. Portugal que passou, agora Arani. Portugal foi de cultura, né? Não foi tanto de turismo. Sim, 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 sim. Todos os secretários de turismo tinha também uma boa relação com o Cláudio na prefeitura. Sim, Cláudio. Eles eu dizia, meus amigos, precisamos agora trabalhar a divulgação. Não é? Precisamos agora fazer um projeto de divulgação, especialmente onde os peregrinos estão. Precisamos divulgar Salvador em Aparecida. Precisamos divulgar Salvador no Círio de Nazaré. No Círio de Nazaré, vamos fazer uma ação de divulgação do turismo religioso em Salvador. Vamos fazer divulgação de Salvador nas próprias empresas de turismo, né? Porque o que acontece, o que eu vejo, é que sai muita gente daqui, por exemplo, de Salvador e vai para Belém, ou Aparecida. Porque, de fato, eles só se consagram, só se segmentam em um determinado santo, né? Em uma determinada devoção. Mas, no caso aqui, se nós olharmos mais de uma forma criteriosa, como o senhor colocou muito bem, tem a questão da sazonalidade. Sim. Mas aí existe a questão também do planejamento, porque as grandes festas populares e religiosas, né, atreladas, elas se concentram muito no verão. Isso. Mas agora, então, assim, tem Manduce em outubro, nós já temos... Não, é isso que eu ia te falar. É isso que eu ia te falar. Porque nós temos uma concentração grande de eventos no verão, aí vem a questão de São Paulo, de algumas regiões, né, que de fato tem uma condição que aí acalma um pouco, porque assim, para a gente sensibilizar as pessoas e ela ter de fato uma devoção, por exemplo, para a irmã Dulce, eu acho um pouco, não é algo surreal, mas essa sensibilidade eu acho um pouco ainda difícil, porque ainda ela se coloca numa condição de outubro que tem Nazaré, né? Nossa Senhora de Nazaré, que tem Nossa Senhora da Aparecida. Então, para o indivíduo vir para cá apenas para a Irmã Dulce, eu acho um pouco difícil. Desculpa, viu? Deixa eu te dizer. Irmã Dulce é agosto. É 13 de agosto. Melhor ainda, porque agora... tem a parte de julho e agosto que as pessoas estão saindo, ainda estão de férias, né? Em outra região. Então, teoricamente, a gente tem 2 períodos sazonais. A devoção, ela extrapola. A devoção, ela extrapola essa questão de datas, de férias. A pessoa... É um fato também que, graças ao que a gente já conseguiu, graças à mídia espontânea também, que isso é muito forte de Salvador. Sim. Tem muita mídia espontânea em redes nacionais, essa coisa toda. Irmã Dulce é um fato devocional no Brasil.
eu circulo por aí, né? Circulava É verdade. no ano passado, nos encontros, enfim, assessorando encontros de pastoral do turismo, ou então em outras atividades de igreja. E a devoção à Irmã Dulce no Brasil é uma realidade, né? É uma realidade. São paróquias Irmã Dulce sendo instaladas em várias dioceses do Brasil. É um fato. Existem já grandes agências de emissivo vendendo pacotes, né, para Salvador. Pacotes com os roteiros, inclusive, que a gente preparou, que a gente organizou e articulou enquanto Pastoral do Turismo, né? O receptivo também aqui em Salvador está muito bem preparado, cada vez mais. A gente vem trabalhando nos últimos anos muito com o receptivo, preparando o receptivo turístico para receber, divulgando o roteiro, né? E a gente já vê empresas de receptivo oferecendo aos turistas que chegam os roteiros de turismo religioso. Então, nos dá assim, muita alegria ver, junto com o roteiro de sol e mar, roteiro cultural, roteiro by night, roteiro gastronômico, roteiro ilhas, roteiro, enfim, Praia do Forte, tá lá os nossos roteiros, que incluem, além do centro histórico, né, tem toda a península lá, Irmã Bonfim, Alagados, o Mosteiro de Coutos, que é uma realidade maravilhosa. Esse roteiro da Cidade Baixa, Conceição da Praia e Santa Luzia. Enfim, já existe uma movimentação. Na verdade, a gente acreditava que esse ano... Bem, Deus tem seus planos e a gente está tudo entregue. Mas a gente acreditava que esse ano seria o grande ano. Eu também. Chegada dos turistas, do turismo religioso, com esse trabalho que a gente fez. Quer dizer, a gente fez 2 congressos aqui, tivemos apoio, não podemos negar, das secretarias de turismo estadual e municipal. Tivemos o primeiro Congresso Brasileiro de Turismo Religioso e o objetivo foi trazer autoridades, operadores, gente, para trocar experiência, para apresentar suas experiências aos nossos, mas também para conhecerem sempre, tanto o primeiro Congresso Brasileiro de Turismo Religioso como o segundo Congresso de Turismo o segundo, eu estava vendo aqui essa pergunta da Carolina para depois responder, acho que é importante. O segundo Congresso Latino-Americano da Pastoral do Turismo, eles trouxeram para Salvador operadores, trouxeram para Salvador pessoas, não é, que começam a vender o turismo religioso em Salvador. Carolina, só para te dizer o seguinte, as agências de receptivo, elas vendem vários roteiros. Então, quando uma pessoa pode escolher fazer um roteiro de sol e mar, um grupo, e aí tem o roteiro de sol e mar. E um grupo pode escolher fazer um roteiro de religioso. Então, a agência de turismo, ela vende tudo. Né? Sim, ela não especifica, não. O que não tinha em Salvador era o roteiro de turismo religioso. Hoje em dia, esse roteiro já é oferecido. Né? E depois, ninguém faz... é inevitável. A pessoa que vem para o turismo religioso, ela é motivada para isso. É isso que distingue, né? É isso que setoriza, que sedimenta uma atividade, uma modalidade turística. Ela é mobilizada, ela sai, ela compra o seu pacote, ela vem para o seu destino, motivada pela fé. Mas isso não impede que ela vá no restaurante, isso não impede que ela vá ver o mar, enfim, isso não impede nada disso. Né? Também da atividade turística. Não é? Porque, assim, padre, eu vejo muito, assim, pelo menos na minha vivência de paróquia, é que as pessoas, existe um evento específico naquela região, vou dar uma suposição aqui, sei lá, Canção Nova. A gente sabe que tem a Canção Nova e que as pessoas só irão lá justamente para a Canção Nova, uma pregação, um evento lá. Sim. Quando ele vem para a Bahia, especificamente,
eu tenho sinto essa falta, né? Se hoje a gente consegue distinguir que existe 2 momentos em Salvador, independentemente das igrejas que se encontram lá. É um fato, que é o momento que nós acabamos de dizer, né? Que é no período do verão, que é um atrás do outro, e vem a questão, né? O hiatozinho, mas que vem agosto dia 13 de agosto, com força, que é a Irmã Dulce. Mas aí o que acontece, inclusive isso é bom se eu esclarecer, porque muita gente que eu conheço, que inclusive está participando da live, disse que a comemoração de Irmã Dulce é dia 13. Gente, não é dia 13. Eu acho bom também depois o senhor falar sobre isso. É importante esclarecer essa dúvida, porque os baianos ficaram... Não, é 13 de outubro. 13 de outubro foi o dia que ela foi canonizada. Mas isso. a festa dela é em agosto. O dia da festa litúrgica. Mas só para dizer também, Reni, que é o seguinte, a peregrinação, ou o turismo religioso, ele não é feito só para as festas. Ele é feito, a pessoa vem o ano todo. Aliás, essa é uma característica muito interessante do turismo religioso. Claro que ela pode vir, claro que no período da festa tem mais, o fluxo é maior. Então, Aparecida, lógico que 12 de outubro é o grande fluxo, mas todo final de semana tem 120 mil peregrinos chegando em Aparecida. Todo final de semana do ano, as pessoas vão para o santuário de Aparecida, né? Então, isso é muito importante saber. Depois, hoje em dia, na verdade, sempre, é porque esse tema nunca foi muito falado, mas o Bonfim, desde sempre, o Bonfim recebe romeiros. Sim. Não, Carol, hoje, 20 de outubro, foi o dia do nascimento de Beata Lindalva. A festa de Beata Lindalva é em fevereiro, né? Não vamos confundir. A festa do santo não é no dia que ele nasce, nem no dia que ele é canonizado. A festa do santo é no dia que ele morre. Ou ali nas proximidades. No caso, ou outra data. Por exemplo, Irmã Dulce não foi no dia que ela morreu. A festa de Irmã Dulce é no dia que ela tomou o hábito, que ela fez os votos, né? Então, se administra isso, mas não é o dia do nascimento. A igreja não comemora o dia do nascimento. Nunca é. Nascimento, só 3. Só 3 santos são festejados o nascimento. 3 santos, não. 2 santos, porque Jesus não é santo, Jesus é Deus. Né? Mas a gente comemora São João, 24 é São João, e Nossa Senhora, não é? Então a gente comemora os 2 que a gente comemora o nascimento. Todos os outros a gente comemora ou a morte, em geral a morte. Os mais recentes, porque muitas vezes morreram no dia de um santo, que já é muito famoso, que já tem muita devoção. Então não vamos botar no mesmo dia. Então bota em outra data significativa, mas nunca a data do nascimento. Hoje, 20 de outubro, é o dia do nascimento da Beata Lindalva Justo, né? Da Beata Lindalva Justo. Mas então, voltando àquele raciocínio para dizer isso, essa é a grande questão do turismo religioso. Então, o turismo religioso numa cidade como Salvador, que tem tantas igrejas, tem tantas devoções, tem tantos santuários, tem tantas basílicas, né? Ele não é sazonal. Ele tem essa grande vantagem. O peregrino, o turista, pode chegar aqui o ano todo, que o Bonfim vai estar em festa, que Irmã Dulce vai estar em festa, que a Conceição da Praia vai estar na sua beleza total. Enfim, é o ano todo, não tem sazonalidade. Então, isso é uma maravilha que a gente tem em Salvador. Lógico que nós podemos criar atividades... Diferente dos outros lugares, né, Padre? Isso é um diferencial. Por exemplo, Belém, né? Eu já participei de simpósios, né? De seminários, até promovido pela Pastor de Belém do Pará, e que o Secretaria de Turismo do Estado, o secretário de Turismo dizia isso, né? Nós precisamos criar alternativas para que a presença do turista, do peregrino em Belém, não seja só no Círio, para que ele venha em outros momentos do ano. Porque o que é que acontece?
Você chega no Círio, Reni, se você agora quiser procurar um hotel para o Círio de outubro do ano que vem, já não acha. Falta hotel, falta restaurante no Círio. Por quê? Porque são 2 milhões de pessoas, são 800 mil peregrinos no final de semana. Mas ninguém constrói um hotel para um final de semana. Não. Ninguém abre um restaurante para um final de semana. Ninguém, quer dizer, não é assim que a banda toca, né? Então, Salvador não tem essa sazonalidade. Salvador, e o turismo religioso não tem essa sazonalidade aqui em Salvador. Não. Ele é Às vezes, padre, eu meio que, assim, eu não fui em outras festas, assim, muitas festas. Já fui em uma festa maravilhosa que a gente não comentou, que Christian falou, de Santo Amaro, que ele ama, né? Nossa Senhora da Purificação. Mas tem também a do Bom Jesus. Bom Jesus da Lapa? Da Lapa. Sim. Bom Jesus e da é maravilhoso. Aquela igreja ali, gente, quem for para aquele espaço especificamente, vai entender. Na minha cabeça, viu, pai? Quando eu cheguei lá, eu fiz assim, meu Deus, o mundo acaba, esse lugar não acaba. É verdade. Porque é maravilhoso, ele é magnífico, é perfeito, mas só quem vai lá é justamente que. Eu tô falando só porque é Bahia, né? Precisamos falar da Bahia, né? Claro, propriamente. Claro. É uma festa que, assim, se você não tem sensibilidade de chorar e tal, você se comove com a fé do outro. Mas é como o Círio, exatamente. É uma coisa que me toma totalmente. E só o fato de ser uma igreja dentro de uma gruta, né? É uma gruta ali. Você pensa assim, meu Deus, que forma, que criou tanta forma é essa no meio de um nada, porque é sertão, não deixa de ser. Assim, né? Parece que ela nasceu do meio de dentro do chão. De dentro, exatamente. Porque é aquela planície gigante, não tem montanhas, não tem nada, é uma planície, e de repente nasceu aquilo ali, assim, subiu, é o santuário do Bom Jesus. E quando você consegue colocar a cabeça do lado de fora de alguma janela, você ainda se depara com o rio. Exatamente. São Francisco. Então, assim, você se sente abençoado em todos os lados. É incrível aquilo. E, assim, é uma coisa, assim, que eu sei que o senhor... Não sei se necessariamente tem a ver, mas tem a ver, porque... eu digo pela sua conexão, não necessariamente apenas como sacerdote, um homem que vivencia. Claro. Mas eu entendo que é uma... Talvez eu seja pretensiosa em criar uma live dessa, que eu acho que poderia ser discutido com outras profissionais, até mais envolvidos, né, em secretarias, enfim, para ter, de fato, essa sensibilidade de projetar papéis e tradições e festas como essa. Porque, assim, as pessoas, elas ficam muito rotuladas em coisas que são comerciais, né? E a gente não pode velar uma fé de mais de 300 anos. Não é 300 anos, estou colocando aqueles 300 que o baiano fala que é para colocar. Não, gente. É muitos anos. Exatamente 300 anos mesmo. Eu conversei anteontem com o pessoal da Rosário e eu perguntei, há quanto tempo vocês fazem a festa de Santa Bárbara? Eles olharam assim pro outro e falou assim, olha. Aí falou o nome do rapaz, que é Antônio não sei o que lá, levou a santa, que é tombar há 34 anos. Né? É uma devoção de 202 anos, parece, mais ou menos. Então é muito tempo, imagine só o Bom Jesus da Lapa. Que são festas que, de fato, precisam ter um valor. O Santuário Bom Jesus da Lapa é o segundo, sem dúvida, é a capital baiana da fé. Isso a gente não pode negar, né? São mais de 300 anos de romaria, né? Só no mês de agosto, entre agosto e setembro, são 800 mil romeiros, né? Os últimos prognósticos, né? As últimas análises que foram feitas. Quer dizer, com certeza, bate ali os 3 milhões de romeiros por ano. Eu te digo, não seria mais do que Belém? Belém é o seguinte, seria, claro,
Mas é Belém. Né? Não, eu estou falando isso porque como resiste para as pessoas entenderem a magnitude da festa. Não, mas na festa não. Na festa de Bom Jesus, no dia 6 de agosto, eu não sei se chega a 200 mil pessoas. No dia 6 de agosto. Em agosto e setembro, 800 mil. No ano todo, talvez chegue aí a 2 milhões. Tem mais. O que acontece em Belém é que são 2 milhões e 200 mil pessoas em uma procissão em um dia. É uma procissão. São 4 quilômetros da Catedral de Belém à Basílica de Nazaré. Naqueles 4 quilômetros, 2 milhões e 200 mil pessoas. Então, é a maior procissão católica do mundo e a segunda maior manifestação religiosa. Só perde para a peregrinação dos muçulmanos a Meca. Então, é a única procissão religiosa maior que o Círio de Nazaré no mundo é a peregrinação do Islã a Meca. E católica é a maior do mundo, o Círio. Né? Então, em nenhum outro lugar do mundo reúne tanta gente no mesmo dia, no mesmo espaço. Né? Mas a gente já está aqui, né, chegando lá. Eu só queria dizer... Já, inclusive minha mãe... Hoje que é minha produtora aqui é minha mãe, Fábio. Está te avisando, eu tô olhando aqui no reloginho. Mas aqui me diz que a gente só tem 3 minutos. A única coisa a última coisa que eu queria dizer a vocês, como produtores, eu acho que é isso, né? Pensem também atividades, eventos ligados a esse mundo do turismo religioso em Salvador, né? Escrever projetos, fazer projetos, né? Enfim, usar dessa criatividade bonita, essa capacidade de produção, criação que vocês têm, para produzir momentos bonitos, para produzir coisas bonitas, né? Mesmo que não seja durante a festa, mesmo que não seja... Pode ser também, sabe? Mas outras cidades... Belém tem muito que nos ensinar nisso, viu? Belém tem muito. Acontecem eventos paralelos e em sintonia, não é atrapalhando. É em sintonia com a festa. Eventos artísticos e culturais, exposições, feiras, coisas incríveis que acontecem no período do Círio, que a gente tem muito que aprender, que vocês podem muito dar esse contributo, eu acho, né, ao turismo religioso e à atividade com essa criatividade e essa capacidade de produção que vocês carreguem. Então, que vocês carregam. Então, que essa rede aí de produtores pensem legal, pensem ideias boas, tenham ideias boas. Nós nos colocamos aqui à disposição. Pronto, eu ia dizer isso, eu estaria à disposição, porque eu conheci o seu dele. E muito obrigado pelo convite. Obrigadíssimo. Eu que agradeço o senhor demais pela sua generosidade. É um homem objetivo, viu, minha gente? Pode entrar em contato com ele. É fofíssimo, a gente não pode apertar, mas quando puder, pode apertar também. É muito gente boa, muito carinhoso. E é isso. É uma pessoa que, de fato, tem uma cabeça aberta, sabe colocar seus pontos certinhos no lugar certo. E eu trouxe essa verdade porque eu acredito nela. E eu entendo também que é um mercado que está para crescer, padre. Então, eu acho que as pessoas precisam despertar isso nelas e não se limitar necessariamente. E uma coisa muito pontual, que não necessariamente é o turismo religioso católico. Mas vocês podem também fazer outras coisas, né, ligadas a outras religiões. Por que não? Porque a Bahia tem essa mistura e que, graças a Deus, ela consegue ainda, mesmo com alguns ruídos, consegue se respeitar, se unificar. Você tudo isso. Eu penso que esse evento que a gente acabou comentando aqui, que foi os eventos do Pelourinho de Noite realizados há 2 anos, né, com música popular, com a missa e depois com o samba, eu acho que é mais um pouco disso. Mas, enfim, está encerrando aqui. Quero lhe agradecer bastante e até breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todas. Amém. Ó, 21h15, outra live, viu, minha gente?
Beijo, padre. Obrigada. Tchau, gente. Fechar aqui.